Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Ele disse, eu gosto de suas mensagens. Eu disse, Tuck, eu não tenho nenhuma educação, eu disse. Ele disse, esta é a parte boa disto, vem? E agora, ele disse que ele foi ver. Bem, eu creio que o homem vai me perdoar. Eu não quero dizer Adlai Stevenson, vocês conhecem. E ele disse que ele o ouviu por 15 minutos. E o senhor Stevenson é um orador formidável, pelo menos era. Vocês sabem, Tuck disse, eu acho que ele tem um grau universitário. Ele disse que ele se assentou ali e foi dormir. E disse que ele caiu no sono ao ouvi-lo por 15 minutos. E disse, com um grau universitário, eu não entendi senão poucas palavras que ele disse. Eram muito polidas. Ele disse, você nunca me viu dormindo em um dos seus cultos? Já viu, irmão Branham? Então vejam, é a simplicidade disto. Amém. Deus abençoe, irmãos. Atos capítulo 4, versículo 32. Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Amado Criador, desejamos mais e mais desta unidade que a igreja primitiva pôde ter e aplicá-la muito mais no espiritual hoje, recebendo sua palavra. Ajuda cada pessoa que confia em Ti e que espera unicamente no Senhor. Ajuda-nos a ter a inspiração em ajudá-los, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A falta de unidade. Bem, eu quero meditar com vocês dentro do que o irmão Branham ensina nesta mensagem, unidade. Eu creio que nós podemos ser muitos e termos uma unidade. Nesta unidade nós pensamos igual, falamos igual,
agimos igual, cremos igual. É uma unidade. São muitas pessoas formando uma unidade. Não uma dualidade. Se fosse dualidade, teriam dois pensamentos. Seriam duas pessoas. Mas é formando uma unidade, porque a falta está de unidade. Porque Deus trabalha individualmente, mas todos os indivíduos formam uma unidade. Que todos os indivíduos, eles creem de uma só forma. Como nós lemos aqui na Bíblia, acho que é bom começar pela Bíblia. A igreja primitiva era um coração e a alma da multidão dos que criam. Um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, porque havia uma unidade entre eles. E você sabe que dentro daquela unidade, quando levantou o Ananias e a Safira, que era um casal que não tiveram unidade com a igreja primitiva, eles morreram. A morte hoje você sabe que não é física. A pessoa pode morrer fisicamente, você não a tem que culpar de nada, que morreu fisicamente. A morte hoje é espiritual. Tem coisas que acontecem à morte física, que, diz o irmão Branham, se nós não nos consagramos a Deus, Deus pode nos tirar da terra mais cedo. Mas isso também não são todas as pessoas. Vocês têm que ver, William Branham era um homem consagrado e Deus tirou ele cedo da terra. Com 56 anos, ele foi embora da terra. Então, tem coisas que você tem que colocar numa balança. Não é tudo igual. Por isso não é tudo porque a pessoa morre, é que rejeitou, então morreu. E a morte mais é espiritual. Que a pessoa pensa estar viva espiritualmente e que o seu sacrifício está sendo recebido e a pessoa está morta. Espiritualmente ela está morta. A pessoa morta espiritualmente tem coisas que você pensa, bom, é aquela que fica quietinha. Não. Tem hora que a pessoa pode estar pregando e ela está morta, está cantando, ela está morta, está tocando, ela está morta. E assim você está movimentando no seu lar e está morto, certo? Então tem que haver uma unidade para poder haver uma união. E a unidade, o dicionário diz que é uma concórdia de vontades, uma concordância de vontades. E isso faz uma união, uma uniformidade, forma uma identidade entre todos nós. Porque se não estamos unidos, nós temos uma outra identidade. A união forma uma identidade. Estes são os unidos. A desunião forma outra identidade. Mas na igreja primitiva, era o corpo, espírito, alma, coração, de todos aqueles que reuniam servindo a Deus. Por isso, eles não diziam que nada era deles. Eles davam tudo para a igreja naquele tempo. Eles não davam 10%. Se vocês veem isso daqui, eles não davam 10% como nós fazemos. Eles davam tudo. E quem errou, quem falhou naquilo, foi morto fisicamente. Ananias e Safira. Está aqui na Bíblia, o capítulo 4, verso 32 em diante, de Atos, vai mostrar isso para nós. O capítulo 5, verso 1. Então,
Isto é faltando a unidade nas pessoas. Se há uma unidade, há uma concórdia de pensamentos, de vontades, de desejos, e aquilo é cumprido e forma uma união. Aquele povo é bonito, que eles estão unidos. Aquele casal é uma beleza, é um casal unido. Agora, o casal unido, ele é uma concórdia de vontades, onde o marido é o cabeça e a mulher é o corpo. Então, e você sabe que é desta forma. Deus já tem feito desta maneira na Bíblia. A igreja é o corpo, Cristo é cabeça. O pecado entrou lá no princípio e aquilo foi preciso Deus vir aqui para reconciliar o homem outra vez consigo mesmo. O homem estava fora da unidade de Deus. O homem ficou fora do companheirismo de Deus. O companheirismo de Deus não quer dizer nós estamos em companheirismo com uma doutrina, mas é saber onde Deus está. E tem gente que não sabe onde Deus está. Tem gente que vive a vida toda e não sabe. O povo que ouviu William Branham, eles não sabiam onde Deus estava. E eles ouviram William Branham, e Deus estava em William Branham. Mas eles não percebiam. Se todo mundo, eu sempre penso nisso, que se todos os Estados Unidos soubesse que Deus estava em William Branham, todos os Estados Unidos estariam ali. O tabernáculo Branham não seria pequeno. E ele é um tabernáculo pequeno. Mas não seria pequeno, seria um grande tabernáculo, porque o povo teria uma unidade com o Deus no seu dia. Mas eles não souberam. Ouviram o irmão Branham, viram as curas, porque com o irmão Branham a evidência foi maior. Era muitas curas, era muitas bênçãos, era ressurreições. Mas nem assim fez com que o povo teve um reconhecimento e uma concórdia de pensamentos, de vontades, para aproximar do irmão Branham e ver nele a atuação de Deus. A questão é que nós queremos servir um Deus, mas um Deus que a gente não vê, um Deus que a gente não toca. E você sabe que o Velho Testamento foi um Deus assim. Mas quando veio no Novo Testamento, Deus já foi tocado. A Bíblia diz: nossas mãos apalparam a vida. Aquele que tinha vida. Andaram com ele, viveram com ele. Não era apenas agora uma nuvem, não era uma coluna de nuvem, não era uma coluna de fogo. Agora, não era lá atrás na glória da Shekinah, que ninguém podia entrar. Não, agora era um homem. E eles faltaram entrar em concórdia com aquele homem. Eles não conseguiram concordar com o homem chamado Jesus. Por isso eles separaram do homem, eles não quiseram ao Senhor Jesus como Deus. Tu sendo homem, te faz a ti mesmo Deus. E ele era Deus e tinha se feito homem. Então, quando Deus se faz homem, é difícil para as pessoas o identificar, para as pessoas olhar e ver, aqui está Deus, porque Deus está num homem. Foi assim que Deus esteve em William Branham. Hoje eu queria que vocês entendessem que Deus não está num homem apenas. Nós precisamos entender isso. Hoje não é um homem apenas. O tempo que nós vivemos não é Deus num homem. O tempo que nós vivemos é Deus no corpo místico, que é a igreja. É o corpo dele. Agora, o que nós somos no corpo? Somos uma unha, somos um cabelo, somos um braço, somos um dedo. O que nós somos? A hora que nós estamos vivendo no corpo do dia, eu estou falando no corpo do dia,
se fôssemos trazer para a realidade mesmo do dia, não seríamos hoje o corpo, seríamos a parte da cabeça. Porque aonde Cristo está, é exatamente aqui na pedra de coroa, onde ele veio no William Branham, e aquilo foi semeado para o corpo da igreja que crê como William Branham creu e pregou. E se não cremos igual, não temos unidade com Deus, como era o William Branham. Deus se uniu outra vez no homem para que nós pudéssemos saber o que era esta unidade e nós todos membros formássemos um corpo. E esse corpo seria uma unidade de membros. Quantos membros tem no seu corpo? Mas tem um corpo. É um corpo só. Isto é unidade, unindo os membros, formando um corpo. Assim somos nós no corpo de Cristo. O corpo de Cristo hoje não é um homem. O corpo de Cristo, ontem, no tempo de William Branham, era um homem. O corpo de Cristo, durante as eras, você vê, era o Espírito Santo no povo, que creu durante as eras. Mas no tempo de Jesus, era um homem. No tempo de William Branham, era um homem. E no nosso tempo, reúne todos os membros, onde forma uma unidade, para que o Espírito Santo possa operar. E se é um só Espírito, e o Espírito atua na mente, então, se é um só Espírito, essa boca, ela vai falar só daquele Espírito. Mas se tem vários Espíritos, você vê que uma pessoa possessa por demônios, ela tem 2 demônios, 1000 demônios, ela pode ter milhares de demônios no corpo. Então o que faz? Milhares de coisas. Há muita divergência, mas entre Deus e o seu corpo não, é uma unidade. Formamos uma concórdia, uma concordância de irmãos e irmãs, onde formamos um único corpo, onde somos irrigados por um único Espírito. Amém? Olha, o que aconteceu em Jesus, um corpo, com o Espírito Santo, que era o Pai. O que aconteceu em Branham, que era um corpo, com o Espírito Santo nele. Agora acontece no corpo, que é a esposa de Cristo aqui na terra, com o Espírito Santo nela. Então, temos que pensar igual, falar igual, agir igual, ter as mesmas doutrinas. Não pode haver divergência. Quando vem uma unidade, vem uma concordância. Quando Deus uniu com o homem, você tem que acompanhar o caráter daquele homem. Ele chama Jesus e faça o que Jesus fez, viva como Jesus viveu, aí você estará em unidade com Deus. Quando Deus fez uma unidade outra vez, com o homem no entardecer, em William Branham, aí você vê o que William Branham fez, o que William Branham viveu, o que William Branham pregou, e você forma uma unidade com aquilo que ele pregou. Então não é questão de doutrinas nossas, a questão é de formar uma unidade. Todas as mensagens do profeta serviu para formar o corpo de mensagens, o qual o Espírito Santo estava irrigando e está irrigando até hoje esse corpo. O que adiantaria ter um corpo sem ter o Espírito? Se você não tem um Espírito para irrigar esse corpo, para não deixar essas células morrer, o que faz esse corpo ter as suas células vivas é o Espírito. Tira-se o Espírito do nosso corpo, as células do nosso corpo morrem. Com o Espírito no nosso corpo, de vez em quando você tem uma célula morrendo e apodrecendo parte do corpo. E o Espírito ainda está no corpo. Agora, tira-se o Espírito do corpo, o corpo inteiro se torna uma massa podre, uma massa de bicho, o corpo todo. É só tirar o Espírito, porque o Espírito é a vida. Então, se tirar a vida da mensagem de dentro de cada um de nós,
somos uma massa mortal, somos uma massa podre, fétida. A igreja se torna fétida sem Deus, sem a vida. Qualquer um de nós, o crente, se torna fétido sem vida, porque está faltando o principal nele, falta de unidade. Reconhecer que todos nós somos membros de um corpo. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Eu acho que vai chegando uma hora que nós precisamos despertar, porque foi perdida a unidade. Havia uma unidade entre Deus e o homem. Havia uma unidade entre o marido e a mulher, Adão e Eva. Mas foi perdido aquela unidade entre Deus e o homem. Por quê? Porque o homem perdeu também a sua unidade com a sua mulher. Perdendo a unidade, você perde o companheirismo. E foi o que perdeu. E lá no princípio, você já pensou, Deus fez o homem, colocou ali, depois olhou nele e diz, não é bom que você fica só. Far-lhe-ei uma adjutora. Mas eu não posso fazer uma outra mulher como eu te fiz, porque não é próprio para mim fazer, porque eu sei que ela vai cair, então eu vou tirar ela de você. A sua parte emocional, a sua parte sensual, eu vou tirar essa parte amorosa e vou fazer algo e te dar, mas tirando da própria criação. Aí Deus pegou e da costela de Adão fez a Eva e trouxe para ele, e ele disse, esta é osso de meus ossos, carne da minha carne, e chamará varoa, porquanto do varão foi tomado. Amém. Isso foi muito bom no início, mas uns dias entrou a serpente, conversou com Eva, cortou a unidade. A mulher já veio com outros pensamentos conversar com Adão, e Adão participou do fruto, que era sexo naquele tempo. Olha, só incrédulo mesmo para não ver, cego espiritual para não ver, que lá no princípio a queda não foi comer um fruto, não foi comer uma maçã, foi sexo. A Bíblia diz, bendito o fruto do teu ventre. Qual era o fruto do ventre de Maria? Era Jesus, não era pera, não era maçã. Bendito o fruto do teu ventre. Então aqui está, o fruto no ventre de Eva, o fruto que Eva comeu, era um filho da serpente, era a semente da serpente, e a serpente, ela era quase igual ao homem, diz o profeta, só faltava a alma, ela não tinha alma, ela era um animal, e era o mais astuto de toda a limaria do campo que o Senhor Deus fez. Agora Deus já sabia que Eva ia dar ouvido àquele animal. Aí as pessoas, mas como pode um animal gerar? Hoje não gera mais. Por quê? Porque quando Eva se engravidou da serpente, o que Deus fez? Chegou na serpente e diz uma sentença sobre ela. Agora rastejará sobre o teu ventre, e pó será a sua comida todos os dias. Ou então, rastejará sobre o teu ventre, porque a serpente andava em pé. Por aí é que você vê, não tem que interpretar. A própria mensagem, a própria Bíblia está dizendo, rastejarás. Se a serpente já rastejasse, não seria nenhuma maldição dizer que ela ia rastejar. Não é nenhuma maldição falar para você que você vai andar em pé. Você já sabe que anda em pé mesmo? Nenhuma maldição. Mas se chegar para você e dizer, rastejarás sobre o teu ventre, sobre a tua barriga, aí é uma maldição. Por quê? Porque você andava em pé e passou a rastejar. Era isso que tinha acontecido lá no Éden. A serpente era ereta, andava em pé como nós. Falava como nós, porque a Bíblia diz, e disse a serpente à mulher. Tudo isso tem que se levar em conta. E disse a serpente, ela falava, ela tinha poder de arrazoamento, de fazer a mulher duvidar, de arrazoar, ficar em dificuldade. A serpente tinha isto. E quando você ouve uma mensagem que te põe em dificuldade com Deus, não é bom, ela te põe em dificuldade com Deus. A mensagem tem que fazer você uma unidade com Deus. Aquilo que veio a Eva
pôs uma dificuldade, era um arrazoamento. Você não tem que arrazoar. Os trovões, será que foi revelado novo nome? Será? Isso é arrazoamento. Você não tem que arrazoar. Você simplesmente diz a mesma coisa. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Por quê? Porque o corpo no qual Deus formou uma unidade chamado Brana, foi quem disse: os trovões foram revelados nos 7 selos. Certo? Então, se aquele corpo, que era a unidade de Deus num homem, disse estas palavras, agora quando esta unidade do próprio Deus no corpo de Cristo, que é a unidade de vários membros, pois nós não podemos aqui, irmãos, ter uma irmã que pensa diferente, ter um irmão que pensa diferente do que se ouve, do que se lê na mensagem. Não podemos ter que pensa diferente. Por quê? Se temos quem pensa diferente, temos falta de unidade. A unidade está mostrando uma concórdia de pensamentos, de desejos, de vontades. Estamos concordando entre nós estamos concordando porque formamos uma unidade. Não somos uma dualidade, uma trindade, somos uma unidade. Deus não é uma dualidade, uma trindade, Deus é uma unidade. A unidade de Deus é o Espírito num corpo. A unidade da igreja é o Espírito no corpo da igreja. Agora, a igreja são muitos membros. Se dentro de um homem Deus vem e forma uma unidade, aí você vê que tem mais dificuldade para a igreja ter uma unidade, porque a igreja são muitos membros para poder concordar com o que o Espírito Santo disse no dia que nós vivemos. É muita gente. Cada um quer ter seu pensamento, cada um quer expor sua vontade, cada um quer ter sua razão. Não, ninguém tem sua razão. Nós todos estamos dominados pela unidade que Deus formou em William Branham. Quando Deus formou a unidade em William Branham, ele revelou os trovões que ele não tinha revelado quando formou a unidade em Jesus. Quando Deus formou a unidade em William Branham, ele revelou um novo nome, que quando ele estava em unidade com o Filho Jesus, ele não podia falar sobre o novo nome. Mas aqui ele veio para poder mostrar uma unidade. É a unidade do entardecer. E quando Deus forma a sua unidade, hoje, no tempo da esposa, você vai ter que entender, não podemos ser diferente, não podemos falar diferente do que falou William Branham, porque Deus era uma unidade com ele. Durante 7 eras da igreja, a igreja não podia falar diferente do que Jesus falou, do que Paulo, Pedro, Timóteo e os demais falaram. A igreja não podia falar diferente. Mas o que aconteceu com a igreja? Ela perdeu a sua identidade com Deus. Ela perdeu a sua unidade com Deus. E já no ano 300, já foi infiltrado o paganismo no meio do cristianismo, e aí começou a tirar aquela unidade. Aí o povo não era um mais. Você lê aqui que eles eram um no tempo de Pedro, mas no tempo de Constantino, eles já não eram um mais. No tempo de Lutero, eles não eram um mais. Wesley, pentecostais, eles não eram um mais. O povo e Deus. O povo estava precisando outra vez de uma unidade, de conhecer uma unidade, de conhecer o verdadeiro companheirismo, o verdadeiro relacionamento. Tem hora que não tem o verdadeiro relacionamento, porque falta unidade. Amém? Tem hora que a gente pensa que o povo está entendendo, mas eles podem não estar entendendo. Para haver uma unidade, nós tivemos o Velho Testamento todinho em busca de uma unidade. Por quê? Precisava pagar o preço do pecado. E sangue de bodes, de touros, de cordeiros não pagava o preço, cobria.
mas não pagava. Quando pagou o preço, não ficamos devendo nada mais. E aí, como foi? Foi quando Deus veio em unidade no Filho, que o Pai é Espírito, e o Pai tinha que formar um corpo para ele morrer. Eu teria que ler para vocês, são parágrafos aqui da mensagem, para te ajudar dentro do que o irmão Branham vem mostrando para nós. Acho que é tempo de nós podermos aprender estas coisas. Isso daqui é alimento para cada um de nós. Irmão Branham diz assim, ó, o 147, eu vou ler até o 150. Ele diz assim, agora observe, mas agora nisto, Jesus veio e ele era Deus. Agora, Jesus não era um segundo Deus, como diz os trinitarianos. Jesus não era apenas um homem. William Branham está dizendo aqui, ele era Deus. É o povo não entender a unidade do Pai no Filho. Forma uma unidade, não uma dualidade. A unidade do Pai, que é Espírito, no Filho, que é carne. O Pai, porque ele não pode verter sangue, e ele precisa de verter sangue para apagar o pecado, então o próprio Pai gerou um corpo para ele morrer. E ele entrou naquele corpo. Agora, isso aqui é para quem consegue ver a unidade, que é a deidade, não dualidade. Ele diz aqui, não somente a vida de outro homem, mas a própria vida de Deus, fazendo dele um filho de Deus, colocando de volta na mesma união que ele tinha antes da queda. Sabe aquela união que Deus tinha antes da queda? Quando Jesus nasceu, quando Jesus veio para fazer aquela unidade, outra vez, aquele companheirismo, aquele relacionamento, aquela unidade, aquela concórdia, existiu outra vez entre Deus e os homens, por causa de um homem, e esse homem era Deus. Deus fez carne. Por isso é aqui onde você vê tudo o que você precisa. Olha aqui, ó. As pessoas, alguém me disse, irmão Branham, não é você unicista? Não a organização unicista, mas sou unicista com Cristo. Quando ele diz eu sou unicista com Cristo, ele está dizendo que é o único. Porque esse unicista é aquele que é único em si mesmo. Então ele está dizendo, mas sou unicista com Cristo, vem, mas não com a organização dos unicistas. Que a organização dos unicistas estava errado, que eles criam só em Jesus, e aí não tinha o Pai. Ele só dizia, Jesus é tudo, Jesus é o Pai, mas eles não tinham revelação, não tinham explicação para aquilo. Isto foi o povo que viveu no tempo do irmão Branham, ali pertinho do irmão Branham, nos Estados Unidos. Até que o irmão Branham trouxe a verdadeira revelação da deidade, que é a unidade de Deus, mostrando que o Pai está no Filho, que o Pai é Espírito e está no Filho. O 149, ele pagou a dívida do pecado. Para haver uma concordância, para haver uma unidade, tinha que haver alguém que pagasse a dívida do pecado. Agora, escuta, em ordem para obter a unidade entre Deus e o homem, Jesus não poderia ter feito isto, contanto que ele estivesse aqui em um corpo de carne. Só através desse corpo de carne é que ele poderia fazer isto. Então, ele tinha que se tornar a oferta do pecado completa para tirar a culpa do crente, vem? Tirar isto para que então o Espírito Santo pudesse entrar no homem e fazer o homem e Deus unidos outra vez. O homem e Deus era unido lá no Éden. Mas o pecado entrou, o homem desuniu de Deus. Mas eles eram unidos. Mas o pecado entrou. Então, tirou aquela unidade. E Deus veio através de cordeiros, de touros, sangue de bodes, durante todo o Velho Testamento, até chegar em Jesus,
que era o sangue de Deus. São Paulo fala sobre isso, que é sangue do Espírito Santo. Deus nos comprou com seu próprio sangue. Isso é sangue do Espírito Santo. E como que é sangue do Espírito Santo? É porque foi o próprio Deus quem gerou aquele corpo, para ele ter supremacia, preeminência sobre aquele corpo e verter sangue naquele corpo, e era sangue dele, de Deus. Porque Deus não podia verter sangue porque ele é Espírito. Escuta aqui. Tudo isso é explicado pelo irmão Brana. Ele diz: veio tirar isto para que então o Espírito Santo pudesse entrar no homem e fazer o homem e Deus unidos outra vez. Veio, lá teria que haver algo para restabelecer. 150 unidade. Agora, o que poderia restabelecer? Quando o mandamento de Deus é cumprido. Aí restabelece. Aquilo volta ao original, outra vez. Poderia um anjo cumprir isto? Quando é que se restabelece? Quando o mandamento de Deus é cumprido. Poderia um anjo cumprir isto? Irmão Brand diz: ele não tem sangue, um anjo. Poderia Deus cumprir aquilo? Ele não tinha sangue. E Deus se tornou carne e sangue em ordem para que ele pudesse pagar o débito corrente corretamente e tirar o pecado, porque esta é a única maneira. Olha, você vê, foi Deus se tornando carne e sangue. Ele não podia, Deus não podia fazer aquilo como Deus. Por quê? Porque a lei dele exigia sangue. E ele, um anjo não podia fazer. Por quê? Porque não tem sangue. Deus, ele mesmo, Espírito, não podia fazer. Por quê? Porque não tem sangue. Aí Deus se tornou carne e sangue, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo não era uma segunda pessoa. Jesus Cristo não era apenas um homem. Você tem Jesus como um homem chorando. Mas você deveria ter Jesus como Deus, dizendo: Lázaro, vem para fora. E um homem de 4 dias, fedendo, levantou em perfeito estado, quando os bichos já estavam comendo sua pele, quando o seu nariz já havia caído, diz o profeta. É Deus entrando em cena. Você vê ele apenas como um homem. Tenho sede, tenho fome. Você é um homem. Mas, espera lá, me dá aí. O que você tem, menino? Não homem, não igreja, não sacerdote. O que você tem, menino? Menino preparado, menino provido. O que é que você tem? 5 pães e 2 peixinhos. E disseram os discípulos: o que é isso para tanta gente? Aí Jesus diz: trazei-mo cá 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus só foi fazendo sanduíche, pão e peixe, pão e peixe. E não acabava de cortar aquele pão e aquele peixe. Você corta logo. Parecia que veio um crítico e falou assim: sabe por quê que Jesus sustentou aquele povo? Porque o pão daquele tempo era grande. Aí o irmão Brana diz: o crítico esquece que o pão era carregado por um menino. Não era um caminhão que está carregando pão. Era um menino. O crítico não entende. Ele sempre quer colocar Deus fora e que não pode ser feito. É 5 pães, 2 peixinhos. É muito pouca coisa. Mas Deus tinha que tomar aquilo. Ele tomou aquilo e multiplicou e sobrou alimento. Sobrou alimento. Então, se você vai na mão de Deus, como a viúva que não tinha o que comer, o que você tem? Eu tenho uma colher de azeite, eu tenho um bocado de farinha, quer dizer, uma colher de farinha, uma colher de azeite, mas eu vou fazer um bolinho para mim e meu filho, nós vamos comer e morrer.
Aí o profeta Elias diz: vai e faça para mim primeiro, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará, até que o Senhor envie chuva sobre a terra. Aquilo foi tudo para aquela mulher. Ela creu, ela foi lá e fez o bolinho, não é o tamanho dos bolos que nós fazemos, não. Enche de fermento, aquele bolo grande. Não, um bolinho pequeno. Era uma colher de farinha, de azeite, era pouca coisa. O irmão Brana diz que depois disso que a mulher creu, ela teve uma unidade com o profeta, ela teve 3 grandes refeições durante o dia, até que a chuva caiu. Levou tempo para a chuva cair, mas ela tinha 3 refeições por dia. Cada vez que ela ia na panela tinha farinha. Cada vez que ela ia na botija tinha azeite. Porque ela creu, ela formou uma unidade com o profeta, quando ele disse: porque assim diz o Senhor. Ela creu naquilo e a farinha continuou ali, sendo multiplicada. Amém. Agora, irmãos, não tem coisa melhor do que formar uma unidade que faz de nós uma identidade de fé. Os crentes precisam ter uma identidade de fé. O que vocês vêm fazer na igreja? Vocês têm que ter uma identidade. Eu venho aqui porque eu creio num profeta. Eu venho aqui porque eu creio que os trovões foram revelados nos 7 selos. Eu venho aqui porque eu creio que Deus tem um novo nome. E HM só é parte, Brana é o nome. Eu venho aqui porque eu creio que o 7º selo estava encarnado em William Brana. Porque o 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo e voou para William Brana. Está no 7º selo, 202 da antiga tradução e 152. Por que não crer nisso? Isso forma uma unidade. Se vocês vêm aqui, nós todos falamos a mesma coisa. Como que você crê? O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. As pessoas sabem. Agora, você forma uma unidade como? Você olha um para o outro e mostra claramente sobre o batismo. Nós não estamos aqui em dúvida, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, já cremos, temos uma identidade. Nós temos uma identidade aqui na mensagem que pregamos. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Temos uma identidade. 7º anjo era o 7º selo. Nós temos uma identidade aqui. Batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma identidade na mensagem que nós pregamos. Há uma unidade. Todos nós cremos dessa forma. Não pensamos diferente. Nós temos uma concordância de pensamentos. Se a pessoa não concorda, então ela não é daquele corpo. Eu poderia entrar em mais pormenores, irmãos. Tem coisa que é muito difícil. Mas o natural, diz irmão Brana, que explica o espiritual. Você pega o marido e mulher cristãos, vamos pegar o marido e mulher da 3ª etapa. O que ele fala, ela fala. Há uma unidade. O que ele crê, ela crê. Há uma unidade. O que ele decide, ela aceita. Há uma unidade. Por quê? Do contrário, ela não foi tirada da costela daquele homem. Ela é costela de outro. Porque ela não admite ouvir aquele homem. A igreja, por que a igreja? Você vai ver, a denominação não é costela de Cristo. Vamos, durante as eras, porque a igreja perdeu sua identidade com Cristo. Ela não é a costela de Cristo, ela foi a costela de Constantino, depois de outros homens. Aí Deus começou a formar a igreja outra vez com Lutero, porque a igreja tinha perdido sua unidade, sua identidade. O que Deus falava na Bíblia não era cumprido mais na igreja.
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Não, a igreja não sabia disso. Durante as 7 eras, eles foram perdendo aquilo, foi perdendo a sua identidade. Até que chegou no ano 300, Roma tomou conta e começou a batizar criança, falando Pai, Filho e Espírito Santo, e gente grande, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Perderam a unidade, a identidade da verdadeira igreja. Aí Deus teve que vir num profeta para restaurar, restabelecer a sua identidade bíblica na igreja outra vez. Então, qual foi a mensagem do profeta? Restabelecendo a unidade da igreja e Deus outra vez. Aí ele teve que começar em Atos 2,38. Ele teve que batizar o povo em nome de Jesus Cristo. Ele teve que passar pelo tempo de Paulo e os demais e dizer para a mulher ficar calada na igreja. Ela não é uma missionária, ela não é uma pastora, ela fica calada na igreja. É que Paulo ensinou. Paulo colocou a coisa em ordem. Então, se Deus vai formar um corpo no último dia, que é a sua esposa, ela tem que ter as mesmas doutrinas, os mesmos pensamentos, a mesma maneira de viver, de vestir. Não pode ser diferente. Então, hoje você vai ver porque a igreja perdeu sua identidade com Deus. Vamos falar aqui agora, não temos muito tempo, mas vamos falar. A igreja nesse dia perdeu sua identidade com a manifestação da unidade de Deus em William Branham. Quando Deus uniu com o homem no entardecer, Deus quis mostrar para nós que tudo que Ele fez em Cristo, Ele queria que você o visse fazer outra vez em Branham. Tudo que Ele foi no Oriente, Deus queria que você entendesse que Ele era no Ocidente, porque ali estava formando o corpo, outra vez, um corpo, um homem, todos os membros daquele corpo dominado pelo Espírito Santo que estava dentro de William Branham. E aí você vê, a igreja é formada disto, a igreja é formada de selos revelados. Por quê? Porque a igreja do tempo de Jesus, ela não foi formada de selos revelados, ela foi formada de revelação do que era a lei, e que agora eles precisavam da graça. Mas a igreja do último dia, ela é formada exatamente do corpo, da unidade que Deus teve em um homem chamado William Branham. Ele formou uma unidade naquele corpo e com promessa, não de morrer, não de salvar, não de curar. Agora você tem que ver que promessa Deus teve aqui, porque lá atrás, no homem chamado Jesus, Deus teve a promessa de salvar, de curar, de operar maravilhas. Mas o que ele diz aqui, o que ele ia fazer? O ministério de William Branham, quando você vê cura no ministério de William Branham, não era o ministério de William Branham. William Branham diz, não é a minha mensagem. A mensagem é a abertura da palavra. Porque é ali onde você vê, outra vez, a imagem de Deus sendo restabelecida. Anda no Velho Testamento. Quando chega em Jesus, você vê a imagem de Deus que tinha contato, companheirismo com Adão, sendo restabelecida outra vez no homem chamado Jesus. Foi perdida outra vez, a igreja perdeu. Irmãos, como a Eva caiu lá no princípio, a igreja que veio no Pentecoste verdadeiro nos dias de Pedro, ela caiu em Niceia. 325 anos depois de Cristo, a igreja caiu outra vez como Eva caiu lá atrás. E o homem perdeu o companheirismo com Deus outra vez. E o que Deus teve que fazer? Deixar que viesse o período das 7 eras da igreja, e a igreja passar pela era das trevas, pagar o preço, morrer, sofrer, e depois brotar com Lutero, Wesley, e florescer com os pentecostais, mas produzir o mesmo grão. Aqui no cacho era o mesmo grão. Branham era o mesmo grão Jesus. Branham era o mesmo grão Paulo, Pedro. Era o mesmo grão, a mesma doutrina aqui. Só que quando esse grão apareceu, quando veio essa unidade outra vez, que Deus tinha que fazer uma unidade, para quê? Para cumprir Apocalipse capítulo 10.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, trombeta é mensagem, trombeta é pregação, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Então aqui no irmão Brana, Deus cumpriu. Se alguém chega e diz, o William Brana não revelou o sétimo selo, o que ele está dizendo é a mesma coisa. Não adiantou nada Jesus morrer na cruz do Calvário. É a mesma coisa que ele está dizendo. Por quê? Ele está negando o ministério do dia, a unidade de Deus no homem do dia. É a mesma coisa hoje. Se você encontra um grupo de irmãos que diz, 7 selos não foi revelado, 7º selo não foi revelado, novo nome não foi revelado, trovões não foram revelados, visão da tenda não foi revelado. É a mesma coisa que aconteceu com Eva de Adão, a Eva de Jesus, e está acontecendo nesse dia com a igreja desse dia final, não com a Eva. A verdadeira Eva desse dia, ela não cairia, diz o profeta. Diz, esta não cairá. A de Adão caiu, a de Cristo caiu, ele diz, mas esta não cairá. Agora esta não cairá é noiva de quem? A primeira é noiva de Adão, a segunda é noiva de Cristo e a terceira, esta não cairá. A primeira formada lá no Éden, a segunda veio através do judaísmo. E a terceira, gentilismo, são gentios. Por isso ele diz, um gentil levaria seu nome. Um gentil, Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levaria seu nome. Por isso, o nome agora da revelação de selos, de trovões, e novo nome é Brana. Um gentil, novo nome é de um gentil. Amém? Eu tenho que encerrar. Não posso ler tudo, porque a gente tem a mensagem muito boa, mas eu não posso ler tudo para vocês. Mas isso daqui deveria ser o suficiente para nós. Dentro daquilo que nós cremos como unidade. Essa igreja, escuta bem, essa igreja de Franca, se ela não crê que os trovões foram revelados nos 7 selos, que o novo nome é o nome de um gentil, que a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Se ela não crê, ela não é esposa deste Adão agora, Brana. Ela não é esposa. O povo não entende isso, o povo nunca vai entender. Porque eles estão esperando que a igreja seja a esposa de Jesus, mas a esposa de Jesus caiu lá em Niceia. E ele então não podia ter outra. Ele teve que esperar esse dia final, para ele poder, com novo nome, ter uma esposa com novo nome. Então são crentes que têm uma unificação de pensamentos, de mensagens, de ações, de vontades, de desejos, de identidade. Unifica tudo. Você está crendo naquilo da forma correta, como Brana pregou. Olha, se não crê como Moisés pregou, não era um verdadeiro da lei. Se não crê como Jesus pregou, não é um verdadeiro da graça. Se não crê como Brana revelou, não é um verdadeiro da revelação. E nós não estamos vivendo no tempo da lei, no tempo da graça, e sim no tempo da revelação. E agora precisamos de ter uma unidade entre nós. Para terminar, a unidade entre nós. Nós somos a esposa de Cristo hoje. Cristo com novo nome. Tem Cristo com o nome Jesus. Cristo com novo nome Brana. A esposa é de Cristo, um novo nome. Agora, nessa hora em que vivemos, esta esposa, ela pensa igual ao irmão Brana. O que o irmão Brana diz? Ele diz, olha, sinais, primeira e segunda etapa, não era a minha mensagem. O irmão Brana diz, a primeira e segunda etapa, mas sim, quando fosse pregar a palavra, tocar a trombeta, que é a revelação da palavra. Ouvi, mas agora vejo, 201.
Eu creio que nós precisamos agarrar nisso. Eu quero ter uma unidade com Brana, em 7 selos. Um dia nós vamos encontrar irmão Brana. Aleluia. Um dia nós vamos encontrar com ele. Encontrar com ele que jeito? Como que eu vou encontrar com ele se eu não creio no que ele fez? Como que você vai encontrar com Brana se você não crê que ele, enquanto estava aqui em carne, revelou selos, trovões, novo nome? Como você vai encontrar com ele? Tem coisa que é difícil para a pessoa entender, mas como vai encontrar? Como que a mulher vai encontrar com o seu marido cristão, se ela não for uma cristã? Se ela pelo menos não fez as ações de uma cristã, se ela não foi uma esposa submissa ao seu marido, como ela pode encontrar com ele do outro lado? Como pode viver um milênio junto? Como pode viver novo céu, nova terra? Tem uns que pensam, já que se nós não vai viver junto lá, então, olha, então já vou dar um jeito não é na mulher, vai dar um jeito na fé dele. Tem uns que pensam assim, gosta tanto da mulher, tanto do marido, que quer viver do outro lado com eles de toda forma. Quer viver com eles de toda forma do outro lado. Mas nunca obedeceu a palavra, o marido ouviu unidade, nunca teve unidade com o marido. O Paulo, eu ia pegar esse versículo aqui, mas Paulo mostrou para as irmãs na igreja em Corinto, ele mostrou para as irmãs. Presta atenção para mim encerrar, senão eu não encerro. Paulo mostrou para as irmãs e para os irmãos na igreja de Corinto que eles não podiam defraudar um ao outro, isto é, sexualmente. Paulo explicou para a igreja, falou para as irmãs assim, o seu corpo não é seu, é do seu marido. Paulo olhava para os irmãos, mandava uma carta, e o seu corpo, homem, não é seu, é da sua mulher. Eu não sei se vocês entendem isso. Eu não queria te explicar isso daí. Eu não queria te explicar. Como que o corpo é? A hora que ele quer, ela rejeita. A hora que ela quer, ele rejeita. Então, como que é? Está defraudando um ao outro. O corpo, a igreja, não somos nós. Nós somos de Cristo. Cristo não tem poder sobre ele. Nós é quem temos. Nós temos direito no corpo dele agora. Entendeu? Nós temos direito no corpo. Temos direito nos trovões. Temos direito no novo nome. Temos direito na revelação dos selos. Nós temos direito. Agora, Cristo não defrauda a igreja. Isto é, não deixa a igreja ao léu. Não deixa a igreja com vontade de ter trovões, selos, novo nome, assim como o marido e a mulher não deixam um ao outro passar vontade sexualmente. Isso é Bíblia. Enquanto você estiver na terra, você é um mortal, precisa de sexo, queria viver diferente, mas não tem jeito. Para viver diferente tem que ir para o céu. E para o céu você fica, agora não, senhor. Se dá alguma dor, remédio, injeção, quer morrer, não quer ir agora. Mas você vai para o céu. Não, mas agora não, deixa para mais tarde. Então, Paulo mostrou isso, eu estou mostrando isso para a igreja, para vocês verem. O marido não pode defraudar a mulher, nem a mulher o marido. Muitos adultérios que existem é que a mulher rejeita o marido, logo ele chega a um ponto de uma tentação na carne, que ele diz, olha, vou largar a fé e vou fazer o que deseja a carne. Ele já opta pelo inferno. A mulher muitas vezes faz a mesma coisa. Mesmo que ela é da natureza mais frígida, mas ela muitas vezes pensa do mesmo jeito. Se não tem, porque tem esses espíritos no mundo. Se ele não me sustenta, então, olha, vou largar, vou arrumar outro homem. É o que a mulher do mundo pensa. Então, o que você tem que pensar é da forma correta. O natural tipifica o espiritual. Se Cristo não defrauda a igreja, quer dizer, ele não deixa a igreja com vontade. Ele sacia a vontade da igreja. Ele manifesta a sua palavra, sua satisfação, seu gozo espiritual com a igreja. E o que é que sacia a igreja de Deus hoje? Selos, trovões, novo nome.
você pode ver que essa outra coisa material, me dá carro, me dá casa, me dá isso, me dá dinheiro. Não, isso daí é a denominação, essa não é a esposa de Cristo. A esposa de Cristo, ela quer o alimento do dia, ela não quer ser defraudada no alimento do dia, e Cristo não quer ser defraudado, quer dizer, sem ser obedecido, sem ser atendido. Ele não quer ficar sem ser atendido naquilo que Ele já revelou, já deu para a igreja. Pai Celestial, ajuda cada um de nós, que tenhamos mais e mais do gozo da palavra, da fé, desta unidade, que hoje nós temos uma identidade cristã, de novo nome. Formamos uma identidade, Senhor. Tem muitos que dizem de terceira etapa, mas não tem identidade, são como o falcão, diz o seu profeta, que perdeu a identidade. E eles não têm novo nome. São os falcões do dia, mesmo crendo em William Branham, são os falcões do dia que perderam a sua identidade, a unidade com a palavra do dia, a unidade com a esposa do dia. Se não temos uma unidade nesse corpo do dia, onde o Senhor revelou para nós, abriu para nós no Brasil, selos, trovões, novo nome, se nós não temos uma unidade nesse corpo do dia, então nós estamos defraudando um ao outro. Ajuda-nos a viver sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Andava nesse mundo de pecado e dor, e nas tradições mais Cristo me libertou. Comprou-me com teu sangue que na cruz verteu, e no livro da vida meu nome escreveu. Uma pedrinha branca quem de Cristo recebeu, o nome que está nela revelou o anjo de Deus. E se no HM Deus te encontrar nesta família brana, vamos para o lar. O trono ensanguentado, o cordeiro já deixou, onde há fumaça e fogo, foi o que ali ficou. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, rompeu os 7 selos e do céu desceu. Foi um sinal eterno que ao profeta Deus lhe deu, nos picos, no cartório, na parede escreveu. E nessa matemática o 3 é conclusão, se torna verdadeiro, 7 é perfeição.